Estamos de volta, vamos dar continuidade à nossa aula. Agora, deixando um pouquinho de falar sobre política e sociedade e abordando os chamados movimentos sociais, tá? Esses movimentos sociais, pessoal, são esforços coletivos, né? Então, o nome está dizendo movimento social, ele não advém de uma pessoa. Ele advém de um grupo com ideias parecidas, né, que querem uma mesma coisa, ok? E querem duas coisas principalmente, né? Primeiro, uma mudança social. Eles vivem uma coisa que na sociedade deles não tem, e eles querem que passe a ter, tá? Então, uma mudança social ou, né, a manutenção de alguma instituição social, seja religiosa, seja educacional, seja política, tá? Vão ser adversos os momentos de petição, né, de movimento social. Depende do tipo de pessoa, do tipo de esforço coletivo que está sendo tido a partir dali, tá bom? Esses movimentos, pessoal, podem ser considerados movimentos de resistência. Isso porque há um sistema, um chamado sistema, né? E por sistema a gente compreende uma coisa, vamos dizer assim, autoimune, tá? O sistema, ele é pautado de peças, de ferramentas que o fazem sempre continuar no poder, o fazem sempre continuar ali, né, na crista da onda. Então, esses movimentos sociais vão ser considerados movimentos de resistência, porque eles sabem que há um sistema, é difícil vencer, romper com esse sistema, portanto, eu tenho que resistir. E é através dessa resistência que vão ser elaborados, né, 3 modelos de movimentos sociais. A teoria clássica, a teoria da mobilização de recursos e a teoria do processo político. A teoria clássica, ela fala que os movimentos eles surgem principalmente como uma maneira coletiva de os indivíduos extravasarem várias formas de tensão e sofrimento emocional. Então, extravasar é simplesmente o ato de gritar. Então, eu vou na Avenida Presidente Vargas, no Rio de Janeiro, criticar o governo do estado do Rio de Janeiro. Isso é um movimento social de teoria clássica, tá bom? Eu estou querendo somente criticar ali. Eu estou querendo falar o que eu penso, falar o que eu estou sentindo, o tamanho da minha revolta, da minha indignação, ok? A teoria da mobilização de recursos. Ela entende, né, que o sucesso desses movimentos, ele depende de recursos. Quando a gente fala de recursos, vem logo dinheiro na cabeça, né? Mas não só dinheiro, tempo. Isso porque participar de uma manifestação acaba sendo uma perda de tempo, bem dizendo. Né? Imaginem, você vai estar numa mesa de escritório, ou atrás de uma mesa de cirurgia, ou atrás de uma mesa de sala de aula, e lá o seu tempo vai te gerar lucro. A venda do seu tempo te dá um lucro chamado salário. O movimento social, ele não te gera esse lucro. Ele gera um lucro social, né? Um lucro sentimental, mas não um monetário. Então, você estaria ali doando o seu tempo em prol de algo que você acredita. Então, é uma mobilização de recursos, né? Perícia organizacional, isso porque tudo tem que ser pautado dentro da legalidade, senão você pode ter muitos problemas, tá? As manifestações, pessoal, elas precisam, por exemplo, avisar a polícia, sabia? Você sabia que se você fizer uma manifestação na rua criticando a polícia, você tem que avisar a polícia? Falar, ó, polícia, vou fazer uma manifestação, tá? Tal dia, em tal local. Eu acho que vai tantas pessoas, mas pode mais, pode menos, tá? Tô só avisando. Por quê, pessoal? Tá lembrado do direito socioeconômico?
O direito socioeconômico, ele não tem que te garantir segurança pública? O policial tá lá para garantir que você não vai se machucar, nem que vai machucar ninguém, nem que vai destruir patrimônio público. Senão, o que ocorre? O uso da força para te coabir a fazer a parada direitinho, ok? Então, ele depende do uso desses recursos, né, e da capacidade para empregá-los dentro dessa mobilização. E ainda um terceiro, a teoria do processo político. Ela se baseia no argumento de que o processo desses movimentos depende não só dos recursos que eles dispõem, mas também dos grandes sistemas sociais, tal como o Estado, né? E de como esses sistemas vêm a agir, apoiando-os ou combatendo-os, tá bom? Então, manifestação política. Ela dificilmente não vai ter um partido político por trás. Por mais que a bandeira dele não esteja flamulando lá, tem um partido político por trás. Sempre tem. As manifestações que geraram o impeachment da Dilma tinham o PMDB e principalmente o PSDB por trás. As manifestações que criticam o governo Bolsonaro, vocês acham que não tem um PT, um PSOL, um PCdoB por trás? Da mesma forma que tem um partido por trás, falando, olha, faz assim, faz daquele jeito. Na maioria dessas manifestações, não com a bandeira, volto a dizer, você vai ter ali presente um político discursando, falando, inflamando o sentimento daquele movimento. Então, tanto o apoio quanto o combate do movimento, ele está se pautando aí, né, por essa chamada teoria do processo político, tá bom? Pessoal, a participação dos sindicatos nessas lutas sociais, ela foi muito importante desde o início da história dessas manifestações, tá? A questão da greve, a questão da manifestação social, ela também é muito recente. As manifestações sociais, elas vão surgir ali por volta do século XIX, onde os trabalhadores eles vão se conscientizar que eles precisavam de direitos, né? Karl Marx e Friedrich Engels, no seu manifesto comunista, vão dar mais lenha para essa fogueira, né? E os sindicatos, eles têm nada menos do que a função de defender os interesses sociais, trabalhistas e econômicos daquele respectivo coletivo, né? O que a manifestação do sindicato dos professores quer? Melhor remuneração? Mais respeito? Menos tempo de trabalho? Menos... Por que o sindicato dos professores vai pedir, por exemplo, mais material para os hospitais públicos? Tem o sindicato dos agentes de saúde, dos médicos, das enfermeiras, que pode pedir isso. Eles juntos têm um poder ainda maior, mas separados lutam somente pelos seus próprios direitos, tá bom? Os partidos políticos, pessoal, o pluripartidarismo, né, é a palavra ideal, ele acaba sendo muito mal visto pela maioria dos brasileiros e do mundo afora, né, por conta de se ter muito político desconhecido, muita gente que chega lá que você nem sabe que partidos muito pouco expressivos, né, em todos os poderes. Porém, eu posso afirmar uma coisa para vocês. Histórica e cientificamente falando, o pluripartidarismo ele é praticamente uma garantia da democracia. Tá? Por quê, pessoal? Porque, por exemplo, quando se tem um bipartidarismo e ele destoa muito de pensamentos, quando um lado X ele se coloca no poder, o lado Y ele
acaba sendo esmagado por esse lado X, tá? Não é o caso dos Estados Unidos, por exemplo, tá? Os Estados Unidos, eles vivem uma espécie de bipartidarismo, né? Você tem de um lado os democratas e do outro os republicanos, são duas vertentes aí, mas ambas de direita, ambas extremamente capitalistas, né? Então, o problema não é tão grande, é uma rivalidade política, né? Rivalidade na política, ela se faz necessária, né? O debate político, ele é muito importante. Então, você tendo vários partidos, você tem muitos pensamentos. O pluripartidarismo, ele é praticamente uma arma que a democracia pluricultural, que a multicultura, ela vai ter, ok? Bom, os movimentos de luta pela cidadania, pessoal, aqui no Brasil, eles vão envolver principalmente a moradia, tá? Então, eu não tenho casa para morar ou quero uma casa melhor. Então, eu quero esse direito, porque eu tenho esse direito, tá? Sabe o que acontece com quem não paga imposto? Vai para cadeia. Sabe o que acontece se um político não dá casa para quem está precisando de casa? Nada. Transporte também é uma outra petição, né? A gente tem o direito de ir e vir. Mas, pô, como é que eu vou ir e vir se eu não tenho como ir e nem vir? Eu preciso de transporte público, preciso de um trem que me leve de um lado para o outro, preciso de um ônibus, de um metrô que me leve para o meu trabalho, que me faça chegar cedo em casa. Porque se eu for andando ou de carro, talvez não seja tão benéfico para mim, apesar de eu gostar, vir trabalhar aqui na região da Avenida Paulista, porque é muito longe da minha casa. Então eu preciso de um trem e de um metrô para eu poder vir de tão longe e chegar aqui e dar minha aula, por exemplo. A alimentação, que também é um direito, né? O Estado deve suprir a fome da sua população. Então, se você está passando fome, é que alguma coisa está errada. E quantos movimentos tão feios a gente vê, né, dos nossos políticos contra essa política de alimentação, né? Os mais recentes deles, pessoal, eles presenciaram, eles demonstraram pra gente políticos do executivo aqui no estado de São Paulo, aqui no município de São Paulo, onde crianças não poderiam repetir a merenda. Recentemente, alimentos in natura, alimentos nobres, benéficos à saúde, eles estão sendo diminuídos da dieta escolar e estão sendo introduzidos alimentos industrializados. Porque é mais barato, que não sei o quê. Que bom, é mais barato para o Estado, dane-se a saúde da criancinha, né? Saúde também é um direito de todo mundo e é um dever do Estado, né? Passou mal, você tem que ir para um hospital e ser atendido e viver, não sobreviver. Não ficar numa maca no meio de um corredor, não virar um médico para você ou um enfermeiro para você e falar: olha, senhor, senhora, eu sinto muito, mas eu não posso te atender, porque você está sangrando e eu não tenho luva. Olha, eu não posso te dar uma injeção, porque não tem seringa. Olha, eu não posso salvar a sua vida, porque não tem o seu remédio. Esse aí é um dos tipos de movimento de luta, né? E por último, pela educação, seja ela a educação básica, do infantil ao ensino médio, seja ela a educação superior, né? A garantia dessa educação também é um dever do Estado. E mais uma vez a gente vê aí, né, um governo entrando, cortando recursos dessa educação, tirando bolsas de estudantes, né, não permitindo ou transformando a educação praticamente no monstro, dizendo que a juventude ela não pode ser politizada. Tem que ser politizado sim, tem que compreender sim. Quem não compreende é dominado. Olha o que aconteceu lá na política do café com leite. Ninguém compreendia nada.
O coronel fazia o que bem entendia e as pessoas nem percebiam que estavam sendo passadas para trás, basicamente. Vamos fazer mais um intervalo para a gente ir para o último bloco da nossa aula.